tudo bem? Agora, dando continuidade às operações envolvendo fração, me surpreendi bastante na correção dos exercícios de vocês, porque eu vi que vocês estão pegando bem, porém, eu vou trazer essa correção para ficar mais claro o processo para aqueles que ainda ficou uma dúvida, uma interrogação lá na cabecinha, tá? Então, a gente vai trabalhar com as operações envolvendo multiplicação de fração e divisão de fração. São dois processos extremamente simples, mas já dá aquele frio na barriga por falar as palavrinhas multiplicação e divisão, né? Então, na multiplicação, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 135. Lá na página 135 vai ter um exercício número 1 que ele está sendo trabalhado com cálculo, né? Calcule. Esse calcule vai dar algumas palavrinhas para vocês, como por exemplo, metade, 8/9. Às vezes ele não vai indicar realmente a fração, ele vai dar a escrita. Então a gente precisa saber, tá? Então vou trazer alguns exemplos para vocês. E daí a gente vai tentando montar baseado nisso, tá? Então, por exemplo, assim, pode acompanhar lá. Eu sei que vocês já fizeram, então por isso que eu vou trazer alguns outros exemplos, mas é baseado no exercício número 1 da página 135, tá? Então, por exemplo, lá, 2/3 de 60. Normalmente vocês vão encontrar escrito assim, e principalmente quando vocês forem trabalhar com porcentagem, vocês vão ter essa palavrinha aqui, ó, D. Esse D significa que você vai estar fazendo que operação? Multiplicação. Ok? Então aqui, ó, você vai fazer 2/3 vezes 60. Prof, mas como que eu faço isso? Então, vamos pensar juntos lá. Vejam lá. 2/3 vezes 60. O 60 é uma fração. Ele não está no formato de fração, porém é uma fração igual a qualquer outra. E como que eu vou resolver ela? Lembra que eu falei na aula passada, pessoal? Aqui eu tenho 2/3, aquele D eu troquei pelo sinal da multiplicação, porque o D representa que eu estou usando multiplicação. E o 60, que também é uma fração, porém ela não está escrita no formato de fração, mas não deixa de ser. Por quê? Reparem aqui, ó, o que eu falei nas aulas anteriores? Sempre que eu tiver qualquer número natural, sozinho, eu tenho ali embaixo dele, como denominador, o valor representativo 1. Por que é o número 1? Porque o número 1 é elemento neutro, tanto da multiplicação e como da divisão. O que é ser elemento neutro? Quer dizer que aquele valor, ele não vai interferir no resultado de vocês. Ele vai, por exemplo, 2 divididos por 1 é o próprio 2. 2 vezes 1 é o próprio 2. Repararam como não interferiu na quantidade de vocês? Ela manteve-se normal, manteve-se a mesma. Então, elemento neutro significa isso, que ele não vai interferir no teu resultado. Porém, como ele faz parte da tua operação, ele contribui sim, mas ele não vai interferir no teu resultado. Ele é importante, gente. Tem gente que diz, número 1 não é importante. É importante sim. Então, a gente vai colocar ele aqui embaixo. E isso daqui virou uma multiplicação comum, né? Multiplicação de fração, onde eu multiplico numerador por numerador e o denominador pelo denominador. 2 vezes 60. 2 vezes 60 vai dar o 120. 3 vezes 1, 3. 120 divididos por 3. Tem como dividir? Tem como dividir. Por quê? Porque divisão e fração são a mesma representação. Uma fração é uma divisão. Então, tem como dividir ali, tem como simplificar, diminuir, deixar menor esse resultado da fração. Então, 120 divididos por 3
Eu quero que a Cecília tente fazê-la para mim, tá, Cecília? Com certeza já pensou rapidinho e ao fazer a divisão, ela encontrou o resultado 40. Então ela descobriu que 120 divididos por 3 é uma divisão exata, o número é realmente divisível. Resultado final então é 40. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Peço para vocês irem à página 136. E eu vou trazer 2 exemplos ali para vocês da página 136. Vou pedir ajuda lá para o Jean, lá na letra A. Com certeza ele ia estar pedindo para ir no quadro, né, Jean? Então, letra A. 4 vezes 5 oitavos. 4 é um número natural. Lembra o que eu disse para vocês, né, Jean? Quando o 4 está sozinho ou quando qualquer número natural está sozinho, eu posso, não que seja necessário, porque se tiver na cabeça de vocês, não precisa estar colocando todo momento, né? Mas eu tenho que ter claro que aqui embaixo está o número 1 como denominador, né? E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora numeradores, então evita aquela expressão, professor, vou multiplicar o número que está em cima. Não, eu sei que tem um número em cima, mas eu vou multiplicar os numeradores. Cuidado com os termos, porque veja, pessoal, quando vocês chegarem no 8º ano, ainda vou estar corrigindo vocês. Mas quando chegar lá no 9º ano, a tia Jennifer, ela vai pegar e começar pesado mesmo com os termos com vocês. Não tem jeito, e tá certíssimo ela fazer isso. Porque quando vocês chegarem no ensino médio, vocês precisam saber tudo. O vestibular, tudo que está por vir para vocês, que é muito legal, e vocês vão ver como é muito legal, ele vai cobrar isso. Então tem que saber, pessoal. Então vamos treinar desde agora. Então vamos ver, ó. 4 vezes 5, que são os meus 2 numeradores. E 1 vezes 8, que são meus 2 denominadores. 4 vezes 5, 20. E 1 vezes 8, 8. Aí, eu vou pedir ajuda pro Elano. Né, Elano? Com certeza vai estar gritando para mim, né? E eu, baixa o volume, Elano. Então, o que vai acontecer? Elano, tem como simplificar isso daqui? Ou seja, deixar menor essa fração? Ele com certeza vai dizer, tio, tem sim, tem como. Pode dividir por que número? Pode dividir por 2. Por quê? Porque são 2 números pares. Aqui terminado em 0 e aqui em 8. Então, eu posso dividir por 2. Se eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo também. 20 divididos por 2, 10. E 8 divididos por 2, 4. Professor, observei ali, com certeza o Murilo vai estar me falando isso, que eu posso dividir em cima e embaixo ainda por 2, porque são 2 números pares que terminam em 0 e número 4, algarismo 4. Então, posso ainda dividir por 2. 10 divididos por 2, 5. 4 divididos por 2, 2. 5 meios. Tem como eu simplificar mais aquilo? Não tem. Por quê? Porque o 5, ele só é possível dividir por 5 e o 2 só é possível dividir por 2. E lembre-se que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Vamos pensar agora em uma fração onde já esteja pronta 2 frações ali com numerador e denominadores diferentes. Vamos ver lá. E eu quero que vocês encontrem para mim o exercício número... pode ser a letra B mesmo. Então, vamos ver lá. 12 quintos vezes 3 quartos. Já está pronto, ó. Numeradores diferentes, denominadores diferentes. Mas o processo é o mesmo. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Vou pedir ajuda para Camille. Camille, quanto seria 12 vezes 3? Com certeza a Camille ia me dizer 36. E a Rafa? 5 vezes 4, Rafa.
20. Aí eu pergunto lá, vamos perguntar para Fran, né, Franzinha? 36 vinteavos. Eu posso dividir essas duas frações por qual número? Para simplificar ela, ou seja, para diminuir. Posso dividir por 2, né? Por quê? Porque são números, algarismos terminados em 6 e 0, que são números pares, algarismos pares. Então, posso dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. 36 divididos por 2 dá 18. E 20 divididos por 2, 10. Ainda posso dividir por 2, porque são números que terminam com algarismos 8 e 0. Então, vamos dividir aqui. 18 divididos por 2 dá 9. E 10 divididos por 2 dá 5. Deu 9/5. Não tem como dividir mais, porque deu uma fração irredutível. Não tem como reduzir mais essa fração. Então, meu resultado final, 9/5 e acabou. Tudo bem? A gente vai pensar daqui a pouco sobre a divisão de fração, tá bom? Então, pessoal, na divisão de fração, eu vi que surgiu um pouquinho de dúvida com vocês, porque vocês querem dividir tudo, né? E eu vou dividir tudo, professor. E não é bem assim. A operação é divisão, mas a gente vai usar a famosinha prova real ali, né? Então, a gente vai estar usando o método da multiplicação, processo da multiplicação. Então, não precisa se preocupar. Eu sei que vocês estão preocupados por se tratar de divisão, mas é bem tranquilo, é sossegado mesmo, gente. Então, vamos pensar lá comigo. Vou pedir uma fração e vou pedir para a Aninha. Com certeza, a Aninha ia me dar a fração 1/3. Aí eu peço para o Vitor, o craque da matemática, vai me dar a fração 4/9. Tudo bem? E eu digo assim, ó, eu tenho que dividir esse 1/3 por 4/9. Como que eu vou fazer isso, professor? Vamos entregar para Jesus, né? Porque não tem como. Tem como sim. E é bem simples. Você vai utilizar operações inversas. Então, eu vou trabalhar com a famosinha prova real. Qual é o inverso da adição? Não é a subtração? Qual que é o inverso da subtração? Não é a própria adição? Qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? E o da divisão não é a multiplicação? Como eu tenho aqui uma divisão, eu vou trabalhar com a operação inversa dela, que é a multiplicação. Então, perceba como é bem tranquilo e bem simples. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou olhar a minha primeira fração. Qual é a primeira fração que eu tenho aqui? Não é 1/3? Hein, João? Acorda aí. Não é 1/3? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 1/3. Gui, vamos perguntar para os dois Guis aí, né? Tem uma divisão. Qual que é a operação inversa da divisão? Com certeza me falaram que é multiplicação. Então, vamos colocar aqui, ó. Coloquei a multiplicação, né? E agora, o que eu vou fazer? Peguei a primeira fração, repeti ela do jeito que estava. Estou trabalhando com a operação inversa. Se eu trabalhei com a operação inversa, a minha divisão também vai ser invertida. Mas invertida em que sentido? O meu numerador vai virar denominador e o denominador vira numerador. Eu vou inverter a minha fração. Então, vai ficar 9/4. Tudo bem? Lembram disso? A gente viu na aula passada. Se ficou dúvida, retoma no vídeo anterior. Cheguei na operação da multiplicação de fração. O que eu vou fazer? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 9 vezes 1 ou 1 vezes 9, que é a mesma coisa, o próprio 9. 3 vezes 4, 12. Encontrei a fração 9/12, né? Aí a Isadora levantando a mão, professor,
9 dozeavos tem como simplificar. Eu digo, Isadora, tem sim como simplificar. Qual que é a sugestão que você me dá? Divide em cima e embaixo pelo número 3. Por quê? Porque o 9 aparece na tabuada do 3 e o 12 também aparece na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir aqui por 3 e aqui também divido por 3. 9 divididos por 3, resultado final 3. E 12 divididos por 3, resultado final 4. Minha fração deu 3 quartos. É uma fração irredutível, não tem como eu diminuir ela mais. Acabou ali. 3 quartos da minha fração. Ok? Um outro exemplo também, porque nem sempre vai estar bonitinho assim. Ó, que para alguns nem tá bonitinha, né? Mas nem sempre vai estar as duas frações montadas. Às vezes vai estar assim, ó. Por exemplo, 10 divididos por 4/3. Ou seja, um número natural divididos por uma fração. E como que eu vou resolver isso? Eu vou ter que enxergar que esse 10 também é uma fração. Só que ela é uma fração com o denominador que não aparece. E quando não aparece, qual é o denominador que eu vou colocar? Então, o Carlos me sugeriu aqui que eu coloque o denominador 1, né? Que ele é elemento neutro e aquela discussão que a gente já teve ali. O que eu vou fazer agora? Pego essa primeira fração, que é 10 sobre 1, e repito do jeito que está. Aí o José diz, professor, eu não vou trabalhar mais com divisão, eu vou trabalhar com a operação inversa. Ou seja, a inversa da divisão é a multiplicação. E o Joaquim reclamando comigo, professor, você não perguntou para mim ainda. Então, estou perguntando para você, Joaquim, o que agora eu tenho que fazer? Aí você me diz com certeza que essa segunda fração você vai inverter ela. Ou seja, o teu denominador vai virar numerador e o seu numerador vira denominador, porque você está trabalhando com operações inversas, como o próprio nome diz, inversa, invertendo. Então, a ideia é, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, a segunda ao contrário. O que eu vou fazer? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ali, pessoal, o que vocês vão fazer? 10 vezes 3, resultado final, 30. Operação da divisão, 1 vezes 4, 4. 30 divididos por 4. Ele não vai te dar uma divisão exata. Então, a ideia é você simplificar para deixar um número menor, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para esses dois números, o 30 e o 4. Qual é a característica deles? Ambas são números pares, que são terminados em 0 e 4. Então, eu posso dividir por 2. Divido em cima por 2. Se eu fiz isso, eu tenho que dividir embaixo por 2 também. 30 divididos por 2, 15. E 4 divididos por 2 é o próprio 2. 15 divididos por 2 tem como fazer, porém vai te dar um número decimal. E não é o que a gente quer por enquanto. Então, você pode terminar assim, como uma fração irredutível, 15 meios, 15 sobre 2, e acabou, não tem mais o que fazer. Então, a minha sugestão, retome os vídeos, ok? Se gerou dúvidas, verifiquem, me perguntem, olhem na apostila, vejam os exercícios que a gente já resolveu, mas perguntem, tá? Então, eu peço que vocês deixem o nome de vocês nos comentários lá do vídeo, dá um gostei, que eu quero muitos gosteis, e estudem. Estou morrendo de saudade de vocês, vou falar isso em todos os vídeos, porque é verdadeiro, e até a próxima. Tchau, tchau!